Olá. Bom dia a todos, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Jamie, tudo bem? Bom dia. Que beleza. Eu não estou te vendo. Você não está me vendo. Espera, se eu ligar essa câmera aqui. Vai se melhora. Não estou te vendo, Amaro. Aqui. Não, a câmera está virando lá. Espera aí que está rodando a câmera. Agora Olha lá. sim. Estou meio longe, né? Muita gente entrando. Ó, você me deu a responsabilidade de permitir os visitantes entrarem. Você tem que me ajudar essa aceitação aqui agora. Não, deixa que a gente cuida deles aqui. Isso. Tá bom, então. Tá bom? A gente cuida da liberação do pessoal. Então vamos lá. Bom dia a todos de novo. Vamos dar início a esse evento alusivo ao Setembro Amarelo, uma palestra intitulada Ignorância Emocional, o mal do século, com a psicóloga Jamie Badoco Gonçalves. Faz parte hoje das inclusões de acessibilidade, uma autoapresentação. Deixa eu fazer a minha. Meu nome é Amaro Pedro de Moraes, sou o agente fiscal 2, sou lotado aqui na COGESP, na unidade central do INDEA, do Mato Grosso. Nesse momento, eu estou aqui na sala de reunião, na unidade central. É uma sala grande, vocês podem até ver ali depois pela imagem, que tem uma mesa enorme aqui, grandíssima, mais ou menos assim, uns 2 metros de largura, por uns 6 a 7 de comprimento, possibilidade de sentar à mesa assim, umas 12 pessoas, e mais ao lado da sala ainda tem mais possibilidade de mais umas 20 pessoas, 10 de cada lado. Então dá para fazer uma boa reunião. Ao meu lado direito, na hora que joga a câmera aqui, vocês vão ver de azul aqui o Marco Antônio, Antônio Marcos, porque eu chamei ele de Marquinhos, né? Então eu fico com o Marco Antônio. O Antônio Marcos Araújo da Silva, ele é lotado na CTI, e ele vai estar pronto aqui para nos orientar, nos ajudar, e eu espero que ele não precise de tanta intervenção, assim espero. À minha esquerda, nossa melhor psicóloga, o melhor, Jenny, porque nós só temos ela, tá? É a única do IDEA inteiro. Mas ela realmente é fantástica, né? Ela veio presencialmente ouvir e dar esse apoio para essa palestra. Eu tenho 59 anos, faz 22 dias que eu completei, então já estou com meus 59. Sou caracterizado como de pele branca, tenho 1,80 m e 93 quilos. Então, assim, uns falam que é gordinho, né? Mas eu estou meio gordo mesmo. Estou usando camisa polo amarela, um crachá de identificação do INDEA pendurado no pescoço, com uma fitinha de lacinho amarela no crachá, uma aliança anelar no dedo anelar do lado esquerdo, cabelo e barbas aparados, a barba assim de meio centímetros, grisalhos, já identificando a idade, né? Óculos, que está aqui, mas quando eu preciso eu tiro. Calça jeans azul e sapatênis branco, claro, meio nude. Dito isso, nosso agradecimento à diretoria do INDEA por permitir a iniciativa da COGESP, a vocês que estão aqui prestigiando e especialmente a Jamie, que prontamente aceitou o convite. Eu a conheço, sei que a agenda dela não é fácil, então, assim, já de antemão, Jamie, meus sinceros agradecimentos, porque eu sei que para você não é fácil. E obrigado, tá, por você ter aceitado. Então, a Jamie, ela vai depois fazer uma autoapresentação, se precisar de mais alguma coisa. Ela é psicóloga clínica, se formou em psicologia na Universidade Paranaense em 2001,
com habilitação e licenciatura e bacharelado. Ela tem experiência na área de psicologia clínica, organizacional e hospitalar, com título de especialização em psicologia fenomenológica existencial. Como dinâmica dessa palestra, eu vou coletar as perguntas via chat, que porventura cada um tenha, e depois eu copio, passo para a Jamie para a gente ganhar tempo. Então, de repente, um faz uma pergunta, a mesma pergunta está lá atrás, então a gente vai tentar responder a todas, mas por isso a gente vai fazer algumas perguntas depois direcionadas para a Jamie, uns 10 minutinhos final, assim que ela permitir. Se ela não puder responder todas, é claro que a gente depois vai passar e pedir, implorar para ela responder a todos, via e-mail. Dito isso, com a palavra, a psicóloga Jamie. É você, Jamie. Bom dia de novo. Muito bom dia. Temos, neste momento, 68 participantes. Que prazer meu receber este convite. E eu quero aproveitar também e agradecer aos diretores do INDEA do Mato Grosso, especialmente na pessoa da presidente Emanuele, que permitiu essa iniciativa da Coordenadoria de Gestão de Pessoas para este momento de reflexão, de pensar sobre a saúde mental. Para um profissional da psicologia, da saúde, quer ele seja mental ou física, esses momentos, né, essas campanhas, é muito importante, porque nos faz, como estamos aqui agora, parar o nosso trabalho, parar a nossa rotina, para ouvir, né, para dialogar sobre o que está acontecendo conosco, não é mesmo? É claro que campanhas vêm com a intenção de prevenção, e é também sobre isso que eu gostaria de dar base na minha fala hoje. Antes de iniciar, então, porque eu já vou me disparando a falas, eu quero que vocês me sinalizem se estão me ouvindo bem. Sim? Está tudo bem? Ótimo. Que bacana. Muita gente que gostou disso, né? Como é prazeroso eu aqui no Paraná, no estado do Paraná, no norte do Paraná, estar vivendo este momento com vocês aí no Mato Grosso. Eu quero aproveitar também e agradecer o Amaro, que particularmente me fez esse convite, e estou feliz mesmo, de coração. Quando a gente entra, já estamos para 71 participantes. Quando eu entrei aqui na sala, né, para este momento, eu me deparei com essa imagem, alguém colocou essa imagem, né, do riacho, a musiquinha calma, e neste momento eu fiquei contemplando. E quantos de nós que entramos nessa sala hoje e vimos essa imagem, esse sonzinho, quantos de vocês, eu quero que vocês me sinalizem, quantos de vocês perceberam e se deixaram... a Mari, você vai ter que me ajudar a permitir as pessoas entrarem, tá? Porque eu sou tão ativa que eu já vou aqui querendo permitir todo mundo. Isso, eu quero que vocês me falem. O Carlos disse que percebeu. Eu quero que vocês me falem quantos de vocês se permitiram olhar para a imagem, se permitiram sentir o que ela poderia estar nos dizendo. Ou vocês entraram já preocupados se está começando, o que eu tenho aqui para fazer. Não deu tempo, mas queria. A Suelen respondeu. É sobre isso, né? A Milene disse que queria estar na cachoeira, chegamos um pouco atrasada, preocupava se dava tempo, olha só. O que geralmente envolve, né, a nossa vida? Tem pessoas que se permitiram viver esse momento, um pequeno momento, mas um momento, e muitos de nós não se permite a isso. Falar sobre permissão, falar sobre percepção, falar sobre atenção ao que a gente vive, é também falar sobre saúde mental. Hoje, dando o início de fala, eu não quero me apegar, né, somente ao tema suicídio, porque a minha intenção com vocês é falar sobre as emoções. Porque hoje, segundo o tema que, inclusive, escolhi para falar com vocês, o nosso maior sofrimento, o mal do século, é a nossa ignorância emocional. E aí, quando nós entendemos
uma campanha nessa dimensão que é o combate ao suicídio, quando a Organização Mundial da Saúde nos fornece dados de que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. Quando nós, por pesquisas, identificamos que 95% dos casos envolvem sofrimento emocional. Então, 95% das pessoas que cometem suicídio têm algum tipo de sofrimento emocional. 95% desses casos poderiam ser evitados. Apenas 5% dos casos não teriam essa condição de evitar, porque esse é o grande mistério também para os pesquisadores, para a ciência, o que faz uma pessoa tirar a sua própria vida, já que a nossa condição humana é nos cuidar, no sentido de dar prevenções contra a nossa vida. A gente está o tempo todo agindo para nos prevenir, né? Para nos dar esse autocuidado. A gente busca pela vida, a gente não busca, é contrário à nossa natureza humana, tirar a nossa vida. Por esse motivo, é um mistério essas pessoas que cometem este ato de finitude, de tirar a sua própria vida. Ó, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Vamos lá, então. Então, é neste segmento que eu quero que a gente aqui hoje, nós vamos pensar sobre isso, né? Eu estou aqui como meio de reflexão para todos vocês. Não existe o que é certo e errado, claro que existem dados científicos, que este é também o meu modo de me fundamentar, existe também a minha teoria, a qual eu me dou base dos meus estudos, a qual me dá base dos meus atendimentos, mas este momento também é de reflexão. Então, pensem comigo, né? O que leva uma pessoa a tirar sua própria vida? E claro que nós sabemos que o sofrimento é a base deste ato. As pessoas que tiram sua vida, elas não querem tirar a vida, mas sim aliviar ou retirar dela este sofrimento. E que tem um fundo emocional. A gente sabe também que não é só os transtornos mentais que ocasionam essa condição. Existem alguns tipos de sofrimento, como perda, luto, questões financeiras, né? Quando a pessoa tem muito acesso também a armas de fogo, isso também aumenta o índice de probabilidade, uso de álcools e drogas. Então, assim, temos vários modos, né, que levam as pessoas também a este fim. Mas todos eles envolvem um questionamento emocional. Quando a gente fala dos transtornos emocionais, só a fim de dados para vocês, as pessoas muito pensam na depressão como sendo o maior sofrimento, a maior doença emocional, como sendo a depressão o causador do suicídio em si. Não que todos os depressivos busquem por este fim, mas muitos casos envolvem sim a depressão. Hoje, há uma pesquisa mostrando que a bipolaridade é o maior transtorno que nos leva a este... Ah, tá. Vocês colocam aqui, eu já me perco a atenção, mas é assim mesmo, tá? Eu sou muito atenta às coisas, não tem problema. Como eu vinha falando, o transtorno da bipolaridade é também um maior índice de possibilidade para este fim. E a gente ouve muito falar em bipolaridade, não é mesmo? E a gente ouve muito também falar em transtorno de ansiedade generalizada. Quem aqui sofre de ansiedade? Só mostrem o dedinho assim, porque eu gosto de interação. Vocês me deixam sozinhos, isolados no mundo aqui, ó, eu fico desesperada. Vocês percebem que eu vou estar chamando para vocês falarem comigo, tá? Giane, acho que teve mais a Raquel, Cisino, e existe, então assim, eu vou aproveitar tudo isso para a gente esclarecer alguns pontos, que é isso que é importante também, além da reflexão, a gente ganhar conhecimento, porque é para isso que os profissionais da saúde também se envolvem nesses momentos de campanha. A gente precisa entender a diferença crucial entre um transtorno de ansiedade e uma ansiedade em si. Todos nós deveríamos apontar o dedinho aqui, porque todos nós sentimos a ansiedade. Este sentimento é inato a nós. É o modo de nos defendermos, é o modo de nos prepararmos.
Vocês acreditam? Eu também sinto ansiedade. As pessoas falam, a psicóloga não sente ansiedade, o psicólogo não fica triste. É claro que isso é uma verdade, uma pseudo-verdade. Nós também somos humanos. E isso nos é inerente. Para que eu esteja aqui hoje, eu também senti uma ansiedade. Hoje de manhã, o Amaro falou, tá tudo certo. Mostrou as fotos de vocês, maravilhosas, decorações do espaço. Isso me causou um frissonzinho. Eu falei, nossa, estamos ansiosos com a sua palestra. Eu também estou ansiosa. E isso é muito prazeroso. A questão é que quando envolve emoções, a nossa tendência, muitas vezes, é ignorar, é fugir, porque um pouco nos é desconhecido, não é mesmo? Como eu sempre falo, ninguém nos ensina, ninguém nos alfabetizou para que a gente lide com as emoções. Por isso que eu digo que o nosso maior mal hoje é a nossa ignorância. Ignorância no sentido não de sermos burros, porque as pessoas entendem ignorar como sendo uma burrice, uma idiotice. Ignorância pela falta de conhecimento. Então, o quanto é importante a gente entender essa noção do que são e do que é as emoções, né? Muito do que a gente vive hoje, principalmente a ansiedade, ela envolve pensamento, ela envolve sentimento, ela envolve comportamento. A ansiedade está muito ligada ao sentimento de medo. Então, eu me amedronto com o que está por vir. Eu fico na preocupação, né, de um futuro, de uma previsão. Então, de certa forma, esse estado à frente não me deixa viver essa presença, não me deixa viver esse momento onde eu posso avistar uma figura, uma imagem de uma cachoeira e aproveitar esse momento para relaxar. Para mim foi ótimo esse momento, quando eu entrei aqui, tinha uma cachoeira com música e falei, olha que gostoso, vou aproveitar e acalmar um pouquinho essas emoções que estão aqui dentro de mim. A gente precisa aprender a nos ouvir. Só que se eu não estou nesse tempo presente, fica difícil que eu me perceba no mundo. Então, a ansiedade é, sim, hoje, um dos maiores fatores de adoecimento. E olha só, o Brasil é o 3º ano consecutivo que ele está no ranking mundial de ansiedade. Nós vencemos por estarmos no primeiro nível de ansiedade do mundo. Já é o 3º ano consecutivo. E isso é um alarme, porque a ansiedade evita que eu desenvolva, que eu avance. Como que nós, brasileiros, né, que sofremos de ansiedade, neste nível, vamos nos deixar permitir a isso? E outro dado importante que eu quero passar para vocês é que houve uma pesquisa, as pessoas, né, os cientistas quiseram entender assim, o que leva uma pessoa a se deprimir. O que ela tinha antes de sofrer a depressão? 80% dos casos de pessoas que hoje sofrem de depressão, no passado foram de ansiosos. Olha que informação. Isso significa que a incidência de um paciente ou de uma pessoa ansiosa e que transforma, né, que vai para um transtorno de ansiedade, como eu falei, uma coisa é eu sentir ansiedade, outra coisa é essa ansiedade de viver a minha vida. Né, o tempo todo eu estar condenada a esse pensamento ansioso e que leva a um transtorno e que leva a muitos movimentos e sinais físicos e vai me incapacitando com a vida. Essa pessoa tem uma grande incidência de no futuro se tornar um depressivo. Essa informação é importante para que a gente se atente ao nosso cuidado, porque a gente está muito apegado à nossa razão evolutiva. E quando eu falo razão, entra, sim, no sentido de produtividade. A gente sempre está muito apegado à produtividade, a gente está sempre muito apegado à nossa rentabilidade. E claro que isso é importante, mas a gente deixa se dominar por isso. É esse o motivo do nosso adoecimento. Por que as pessoas hoje estão adoecendo? Por que o índice está aumentando tanto? Eu ouço muito, mas no tempo da minha avó não tinha isso. Tinha, mas não no nível que estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos também uma pandemia emocional. E a pandemia, pelo Covid, também nos trouxe esse alarme. Né? Muitas pessoas, eu acredito que muitos de vocês também que viveram este momento, inclusive de isolamento,
sofreu, de certa forma, algum nível, alguns sinais, né, de sofrimento emocional. Pode ser pela ansiedade. Eu sempre uso muito a fala da minha filha. A pandemia trouxe para minha filha, eu tenho um casal de filhos, um de 17 anos e uma filha de 9 anos. O momento pandêmico trouxe a experiência de tédio para minha filha. Porque naquele momento ela não podia ir para a escola, ela não podia convidar os amiguinhos para participar de brincadeiras. Então, houve um dia em que eu vi ela quietinha, sentada, cabisbaixa, eu perguntei para ela, filha, o que você está sentindo? Ela, mamãe, eu acho que eu estou sentindo tédio. E naquele momento, de certa forma, eu fiquei feliz. Não vai me achar louca, tá, gente? Porque psicólogo adora quando as pessoas conseguem identificar os seus sentimentos. Porque sentimos é inevitável. Então, é muito erro a gente pensar que nós controlamos os nossos sentimentos, que a gente consegue equilibrar a nossa vida, porque a gente idealiza um nível, né, de tranquilidade. A gente quer, e muitos desejam por isso, eu quero viver eu quero esse equilíbrio, gente. Eu acredito no equilíbrio para muitas coisas, né? A química também é um possível dado de equilíbrio. Mas quando a gente fala das emoções, eu vou revelar uma coisa para vocês hoje. É impossível a gente conquistar esse equilíbrio, porque nós somos essa variação. Então, muitas pessoas sofrem por não conquistar esse equilíbrio emocional. Muitas vezes a medicação nos dá essa condição. Eu vejo muitos pacientes aqui, por necessidade, usando a medicação, sofrendo, porque não conseguem chorar. Às vezes está num assunto importante, relevante da vida, e muitos me questionam, Jamie, eu não consigo sentir isso. Porque depois que a gente aprende a aceitar as emoções, depois que a gente aprende a identificar as emoções, a acolher as emoções e dar sentido para as emoções, a gente não quer mais fugir das emoções. Então, muito pouco nos é ensinado sobre isso e muito nos é estimulado a fugir de todas elas. Então, hoje, a minha intenção com vocês é mostrar o quanto que nós somos emoções e que é muito falido essa tentativa de fuga das emoções. Que as emoções, a gente precisa entender que seja aonde, né, seja onde estiver, esteja onde estivermos, independente da situação, ela vai vir. Eu, para entrar aqui com vocês, veio uma ansiedade. Teria como eu controlar? Não, não vou sentir, não posso sentir. Quanto mais eu tento controlar, mais ansiosa eu fico. Então, é aí que está o sofrimento. A gente também tende a controlar algo que não nos é possível. Então, deixar sentir é uma condição mais saudável. E muitas pessoas evitam sentir os sofrimentos. Porque também nos é pregado que a gente não pode sofrer, não é verdade? Porque uma pessoa triste é improdutiva, né? E não é, eu não estou dizendo que a gente precisa sair chorando, sair escandalizando as nossas emoções. A gente precisa saber acolher as emoções. E para isso existe um lugar e um espaço. E isso que a gente não permite. A gente não permite, neste momento, se dar ao direito de ouvir, de perceber coisas diferentes. Porque a gente está o tempo todo querendo produzir, o tempo todo querendo render algo. A gente vive num mundo altamente veloz, altamente tecnológico, e isso, sim, com toda certeza, nos leva a uma disfunção. E é também por esse motivo que a gente está adoecendo. Então, se a gente não se perceber, se a gente não tomar consciência da vida que estamos levando, nós vamos adoecer. Então, o ponto principal é a observação, é a atenção, porque as pessoas têm dificuldade de viver o momento presente. Muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes assim, que momento você está? Que momento você vive? Nós temos a nossa temporalidade, nós temos o nosso passado, com a nossa história, com as nossas lembranças, com as nossas memórias, nós temos o presente, neste momento, aqui agora, e temos o futuro, os projetos, as idealizações, os desejos, os sonhos. Nós somos essa temporalidade, mas em muitos momentos nós só vivemos um tempo.
Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês também, me respondam rapidinho. Em que momento você vive hoje? Você está no passado? Você está no presente? Ou você está no futuro? Porque a maioria do tempo nós nos apegamos ao momento da nossa vida. A Cíntia diz que está vivendo o presente. Muito bem, Cíntia. Presente, Salatiel, Carlos, estou no futuro. Olha o Carlos, um possível ansioso, né, Carlos? Quando a gente vive muito um futuro, Érica também diz que é um futuro, a tendência é que a gente fique muito nessa preocupação e a gente perde este momento da vida. E, claro, se eu perco esse momento, eu perco o que eu estou sentindo. Né? Se eu perco as experiências presentes, eu me perco também nessas experiências. Você acha que eu tenho clareza do que eu estou sentindo? Eu tenho clareza do que eu estou sentindo com a minha ansiedade, porque eu estou sempre lá na minha frente, à frente do tempo. Então, assim, este também é uma dica que eu dou para vocês, o Rodrigo está passado, presente e futuro. É isso aí, essa é a nossa condição, nessa transitoriedade. Uma dica é para que vocês se questionem durante a vida, né, a rotina de vocês, em que momento eu estou aqui agora? Porque às vezes a gente está brincando com o filho, olhando no celular, não dando atenção para aquele momento. E a questão não é só para o filho em si, mas também o seu momento presente com aquela pessoa, com aquela situação. Que experiência eu evito em ter, né? Olha o quanto a gente evita experiências que nos trazem e nos trazem uma certa paz, uma certa tranquilidade. É importante essa nossa atenção. Então, quando a gente fala de ansiedade, é perceber especialmente em que momento eu estou. Eu estou me apegando à ansiedade porque ela é a mais presente na nossa vida. Muitas pessoas sofrem de ansiedade. Eu digo que 80% dos meus pacientes apresentam um leve transtorno de ansiedade. Eu digo que ansiedade todos nós temos, a gente precisa diferenciar. Outro ponto para a gente diferenciar, para que vocês aprendam, é sobre intensidade e frequência. Então, se eu percebo que a minha ansiedade, né, essa preocupação, essa atenção, a ansiedade está muito relacionada ao medo também, o medo do que vai acontecer, o medo se eu vou dar conta, o medo se vou me aceitar, se vai dar certo. Então, eu fico o sentimento de medo está muito envolvente na ansiedade. Se você se percebe neste movimento, observe qual é a intensidade disso na sua vida e que frequência isso se apresenta. Né? Se são todos os dias, se existe um momento específico, é uma situação que sempre quando eu vivo ela, eu me sinto mais ansioso, eu fico mais tenso. Então, se apeguem a essa questão de intensidade e frequência, que é um critério que a gente usa muito para estar avaliando o nível de ansiedade. É claro que, dependendo do nível, nós precisamos sim de recursos farmacológicos para nos orientar e nos ajudar nesse sentido. Né? Por isso que é sempre importante que a gente seja acompanhado por um profissional da saúde, mas a ansiedade em si, só com a medicação, ela vai tirar sintoma, mas muitas vezes ela não vai curar a causa, o motivo que me leva a esses pensamentos. Então, é importante também um acompanhamento psicoterápico nesse sentido. Hoje a gente vê muito claro, né, inclusive os psiquiatras estão falando mais sobre psicoterapia, porque eles veem como um recurso de ajuda, um recurso também de tratamento. A psicoterapia hoje é reconhecida. Eu sou graduada há mais de 20 anos, e eu lembro que há 20 anos atrás a minha profissão não era nada reconhecida. Né? Na época que eu prestei vestibular, na capa da Veja estava escrito assim, psicologia será a profissão do futuro. Eu não fiz por esse motivo, mas eu lembro que eu já estava na faculdade, inclusive, dizia sobre isso. E depois da minha formação, né, o tempo foi passando, as coisas acontecendo, e eu não vi essa profissão do futuro. Eu não via o reconhecimento, eu não via a importância, eu não via que as pessoas, não que seja que eu precisava de ser reconhecida, mas que eu sabia da importância da minha profissão. Mas as pessoas não davam essa importância. E, infelizmente, houve a pandemia, e geralmente as revoluções acontecem por algum momento histórico da vida, né? A pandemia é uma delas, ou é guerra, ou é pandemia, ou alguma situação que faz essa ebulição, e nessa questão, tanto a tecnologia quanto a psicologia veio com o boom da pandemia.
E foi importante, e é importante. Esses momentos aqui é muito importante. Eu fico muito feliz, porque também a minha intenção é colaborar com o conhecimento emocional. Porque, como eu disse também, nós não fomos ensinados. Nós não fomos ensinados, nós não sabemos lidar com as nossas emoções e nós não sabemos ensinar os nossos filhos a lidar com as nossas emoções. Por isso é tão importante que a gente se perceba neste momento e identifique a nossa ignorância. Porque este é o normal do século. Não é a ansiedade, não é a depressão, não é a bipolaridade, não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nosso mal é a nossa ignorância. Porque se nós soubéssemos lidar com as nossas emoções, de certa forma, muitos desses transtornos não existiriam. Esses ecos da mente, que a gente chama desses sofrimentos, eles vêm através das questões existenciais que a gente muitas vezes foge. E é aí que eu quero adentrar com vocês sobre a importância da gente se perceber enquanto sentimentos. Quando a gente fala de sentimento, a gente lembra da consciência, né? O ser humano não se difere dos outros seres pela consciência que temos. Não apenas pela racionalidade, pela intelectualidade, mas principalmente pela consciência, pela noção da consciência. E a gente tem uma crença errônea também, que a consciência ela é formada por razão. A gente acredita que a consciência é a razão, né? Mas a consciência, ela é via, de fato, pelas emoções, pelos afetos. São os afetos, são as emoções que me dão razão para as coisas. Olha que interessante. Esses dias, inclusive, acho que ontem eu falei sobre isso, o quanto a gente busca razão em tudo e foge das emoções, porque eu acredito que fugir dessas emoções vai amenizar o meu sofrimento. Então, se eu busco a razão, parece que eu resolvo a questão, né? Não, vou racionalizar isso aqui, vamos ver. Claro que tem situações que a razão conta muito, mas eu digo, na nossa vida emocional, a razão, ela é uma via de acesso vinda das emoções. Então, são as emoções que me dão, que extraem da minha consciência a razão. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é uma informação importante. E como eu estava dizendo, nós fugimos dessas questões emocionais. E quando a gente fala de questões emocionais, vem muito sentimento de sofrimento. Tem um sentimento aí que envolve muitas nossas questões emocionais, que é ela que eu quero, acredito que é o grande mal de tudo. Ou eu não vi a última palavra. Eu quero falar com vocês hoje sobre a angústia. A angústia é um sofrimento emocional que poucos falam e sabem da sua existência. A gente, como eu disse aqui, sabe de ansiedade, sabe de bipolaridade, a gente sabe de depressão, ainda mais que temos o Google nos informando de tudo, nos acessando a tudo, então a gente fica mais pilhado com todas essas informações e a gente não se questiona de coisas que antecedem a tudo isso, né? Que são esses tipos de sofrimento existenciais. A angústia, ela é um sentimento que muitas vezes nos lembra o sofrimento. Agora, vou fazer mais uma pergunta. Quem aqui já sentiu angústia na vida? Responda sim ou não. Enquanto isso, eu bebo água. Muito, Rodrigo. Levanto a mão, já, eu. Milene, sim. Cíntia. Ótimo, muito obrigada. A coordenadoria também sente angústia, tá vendo, gente? Sabe por quê? Eu vou revelar uma coisa para vocês. A angústia somos nós. Nós somos angústia. É inviável a gente acreditar e a gente imaginar a nossa vida sem angústia. Como assim nós somos angústia? Quando a gente nasce, para o existencialismo, para alguns filósofos, Heidegger é um deles, ele diz que nós somos condenados à liberdade e esta condenação da liberdade nos leva à condição de angústia. Na verdade, a condição de liberdade vem por Sartre. O Heidegger fala que a gente nasce num mundo impróprio. O que isso significa? Vocês, eu, todo mundo, a gente nasceu num mundo posto
e que a gente não tem apropriação do que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Né? Eu sei o que idealizam de mim. A gente nasce numa família, com uma condição cultural, com uma condição social, e ali vão me impondo e me colocando possibilidade de ser, certo? Então a gente cresce, se desenvolve também com essa percepção do outro, porque eu sou um mundo, então não tem como eu me constituir sozinho com os meus pensamentos. São poucas as pessoas que têm essa noção e essa consciência. A maioria de nós vivemos nessa inapropriação. Em algum momento da vida, e isso nos coloca numa condição de angústia. Então, a angústia, ela nos é inerente. Porque se eu já nasço um ser inapropriado, né, um ser não constituído, porque eu não nasço me questionando o que eu vou ser aqui? Qual é o sentido deste momento, dessa vida para mim? Né? Para onde eu desejo ir? A gente não nasce com esses questionamentos. A gente nasce e vai vivendo. Né? E vai cumprindo com as exigências que nos são dadas, certo? Em dado momento da vida, vem umas sensações estranhas e que a gente não consegue identificar. A maioria de nós sentimos angústias aqui, ó, no peito ao queixo. É uma sensação, é um aperto, é um incômodo que a gente não sabe dar nome. São poucas as pessoas que sabem nomear a angústia. E eu vou te dizer uma coisa, a angústia, ela é sinalizadora de incômodos. Quando ela vem nos visitar, algo ali está querendo ser percebido. A angústia muitas vezes envolve escolhas, né? Quando eu preciso decidir alguma coisa, eu preciso escolher, eu preciso mudar um emprego, eu preciso decidir se eu vou me mudar ou não. Inclusive, pequenas decisões também. Será que eu viajo ou não? Porque isso envolve um gasto, um custo. Vou ter filhos, vou ser mãe. Então, são escolhas da nossa vida que a angústia, ela se faz presente como uma sinalizadora. A angústia também nos mostra alguns incômodos no sentido do sentido da vida. Então, às vezes eu estou vivendo um momento em que eu não estou mais feliz ali. Um relacionamento, um trabalho. E eu fico me questionando, gente, parece que está algo estranho. Parece que isso não faz mais sentido para mim. E aí a angústia também se faz presente nesses momentos. Então, a angústia, não é que nós somos angústia apenas. Nós temos os prazeres, nós temos as felicidades, os contentamentos. Mas não preciso dizer sobre isso com vocês, não é mesmo? É mais importante que eu fale sobre os sofrimentos, para que vocês aprendam a reconhecê-los e também lidar com todos eles. Todos, ou inclusive hoje, com a angústia, porque é ela que é o meu carro-chefe de fala com vocês. E para que eu esclareça de uma forma mais presente, eu vou me pôr aqui, eu sei que nosso tempo está acabando, né, Amaro? Faz assim, se está acabando nosso tempo, Amaro. Está acabando? Mas eu quero contar uma história para vocês que vai, talvez, mostrar o sentido da angústia na nossa vida. Depois que me formei, eu tive um momento de decisões, como todos nós que se formamos, né? Enfim, a gente estuda e casa e precisa fazer alguma coisa da vida. E na época, em 2001, eu lembro que eu fiz um concurso pela prefeitura e passei no concurso. Então, eu estava ali, tinha um projeto no hospital da cidade, tinha um consultório que eu podia estar sublocando, tinha o concurso da prefeitura que eu havia passado, só que meu pai veio nesse momento falando assim, Jamie, ó, filha, eu preciso muito de você na nossa empresa. A gente está passando por um processo de transição, o pai está cansado, eu preciso que você vá lá dar conta dessa empresa, ajude, assuma o teu conhecimento, comece pelos recursos humanos e vai desenvolvendo, vai vendo o que você pode fazer lá. E, de certa forma, eu tinha recém-casado, e naquele momento eu escolhi, o Amaro está falando 20 minutos, tá bom. Naquele momento eu escolhi negar o meu concurso, negar o projeto do hospital e ir para a empresa do meu pai, que na época era dele. Como estava nesse processo de transição, ele escolheu transferir a empresa para o nosso nome. Nosso, que seria eu e mais meu irmão, que somos um casal de filhos. Na época, o meu esposo também veio trabalhar com a gente. Então, assim, era ainda uma empresa familiar.
Era uma empresa de tecnologia e também mecânica. Nós desenvolvíamos máquina para farinha de mandioca, para que vocês tenham uma ideia. Então, o que eu, né, naquela época, recém-formada em psicologia, ia fazer numa empresa onde se pensava, vivia e falava sobre mecânica. Não tinha nada a ver comigo. Mas, naquele momento, eu decidi por um pedido do meu pai. E ali eu fiquei por 1 ano, 2, 3. No 4º ano, a angústia veio forte. Veio incomodada e eu não conseguia assim, definir ao certo o que eu estava sentindo. Eu só sabia que não era ali o meu espaço, o meu lugar. E aí eu comecei a planejar como eu ia dizer para o meu pai que eu não ficaria mais ali. Porque para ele era muito difícil eu não estar ali. E para mim também era muito difícil dizer não para o meu pai. Olha só, eu psicóloga, sempre fazendo terapia desde a faculdade, então assim, você vê que a gente pega questões do não, da recusa, a gente tem muitas, né, questões de vida com o outro que nos chama para este olhar de consciência, né? Mesmo eu fazendo tudo isso, ainda tinha sofrimento. E aí eu ficava planejando o que fazer. Chegou no momento que a minha angústia era tanta, e antes disso, eu iniciei, não sei por qual motivo, hoje até eu comecei a investigar, lembrar quando foi que eu comecei o uso da fluoxetina. Eu lembro que eu tinha um sintoma físico que era vertigem, era muito forte em mim. E claro, como eu estava num ambiente que eu não me favorecia emocionalmente, essa vertigem ela vinha mais intensa, né? E para que eu não sofresse daquilo, fisicamente falando, eu iniciei com o acompanhamento médico, claro, o uso de um ansiolítico para me acalmar, para deixar, e realmente a tontura parou. Só que a angústia não. E com o passar do tempo e dos anos, essa angústia foi crescendo em mim. E aí eu decidi definitivamente sair da empresa, né? Abri um novo negócio que tinha na época, fui trabalhar, abri uma clínica, e nessa clínica tinha vários profissionais, então, assim, eu era muito... Eu gostava desse mundo empreendedor também. E fui trabalhar nesse espaço novo, deixei, né, a minha família lá, e por um tempo, acho que foram uns 4 anos também, que eu estava nessa empresa, houve a notícia de uma possível falência da empresa que a gente estava. Então, uma empresa de mais de 30 anos, consolidada, foi a empresa que me criou, né, que foi dali a fonte do meu arroz com feijão. Foi muito difícil, naquele momento, saber que a empresa do meu pai estava entrando em falência. E ele já não estava mais ali com a gente, ele já tinha saído e deixado só para os filhos tocarem. E aí é a partir daí que eu quero que vocês entendam a minha história. Ali foi um passo para muitos acontecimentos. Foi um passo, eu não digo para uma crise, mas foi um passo para um tsunami emocional na minha vida. Naquele ano, em menos de 2 anos, aconteceram situações angustiantes na minha vida. Além né, do fim da empresa, da falência da empresa, os meus pais começaram a ter uma crise muito forte no relacionamento, também mais de 30 anos de união, pensando em separação. Aí aquilo me pegou mais profundamente. E no mês à frente, a minha mãe, houve um diagnóstico de câncer para ela. Aí foi o momento em que, corajosamente, eu decidi parar com a medicação. Para mim foi um momento de coragem, porque para a maioria das pessoas, jamais uma empresa onde você foi cuidada o tempo todo, né? Uma empresa com nome assim que carregava um pouco a ideia e a ideologia da sua família em falência, seus pais com projeto de separar, não sei se é projeto, né, mas uma escolha de separação, e aí o diagnóstico de câncer da sua mãe de 60 anos de idade. Então, para mim, foi assim um caos existencial, e naquele momento eu via a finitude presente. Fim da empresa, ok. Fim de um relacionamento, compreendo, mas o fim de uma vida, né, da pessoa que naquela época amava tanto, meu relacionamento maravilhoso com minha mãe, uma pessoa especial na minha vida, foi ali que eu vi que eu não estava vivendo. Porque a medicação, muitas vezes, me tirava esse desconforto.
E eu escolhi parar a medicação para viver essas angústias, porque eu entendi que eu precisava aprender alguma coisa com tudo aquilo. Não era à toa que aquilo tudo estava acontecendo na minha vida. Essa decisão foi muito importante, porque eu consegui, né, de certa forma, com terapia também, entender e dar sentido para a minha vida. Porque após o falecimento da minha mãe, 1 ano e meio nessa sequência, então 1 ano e meio na sequência eu perdi a empresa, eu perdi, né, minha base familiar, porque já não existia minha mãe, e naquele momento eu estava numa cidade que já não fazia mais sentido para mim. Porque, poxa, não tem mais empresa, não tem minha mãe, né, de certa forma, durante esse 1 ano e meio que ela adoeceu, eu parei de trabalhar com a minha profissão e fui só cuidar dela. Então, depois que ela falece, eu também perdi o sentido do meu trabalho, da minha existência, porque, poxa vida, eu não sou mais nada aqui, né? E aí eu tive a coragem de me mudar da cidade e vir para onde eu estou hoje. Foi nesta coragem de acolher a minha angústia, de entender o que aquilo tudo significava para mim, de entender que eu precisava dar valor à vida perante a morte da minha mãe, de entender que o sentido do que eu fazia ali não era mais sentido para mim, e que eu precisava buscar novos sentidos. A partir deste momento também eu consegui, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, eu consegui olhar para a minha vida, eu consegui perceber todos os incômodos que estavam à minha volta e que, de certa forma, todos aqueles problemas não me deixavam ver. Um deles, inclusive, era o meu relacionamento afetivo. Infelizmente, eu também estava numa crise conjugal. Então, assim, mais um caos, né, para que eu vivesse. E foi toda essa coragem de lidar com a vida que me fez estar aqui hoje, falando com vocês. Me fez assumir um novo relacionamento. Claro que não foi fácil, foi um processo de 2 anos de reflexão, de pensar, de angustiar-se, né? Até que, infelizmente, acabou levando ao fim desse meu relacionamento. Eu consegui me encontrar novamente numa nova relação. Eu tive, né, constituir de novo a minha família, que eu não tinha mais. Eu comecei a atuar de novo com a psicologia, me encontrei na clínica definitivamente, aqui estou eu, né, falando com vocês, palestrando. Então, assim, hoje eu me vejo uma vencedora de todas as minhas angústias que eu vivi naquele momento. E foi a partir disso, então, que hoje eu tenho noção e consciência de tudo que eu deveria ter passado. E que talvez, com a medicação, eu não conseguisse dar significado para essas anunciações que a vida ia me pondo à frente. Eu não estou aqui para dizer para vocês, se vocês estão vivendo algum sofrimento, e se vocês, por um motivo médico, estão sendo acompanhados com medicação, que vocês parem a medicação de vocês. Não é isso. Eu estou dizendo para que vocês olhem para o sofrimento de vocês, independente se seja ou não com a medicação. Eu estou dizendo para que vocês sejam acompanhados, caso vocês se sintam mal, sozinhos, e não dando conta de olhar para tudo isso. É claro que eu era uma pessoa com o conhecimento da psicologia, uma pessoa sempre acompanhada com psicoterapia. Então, não existia uma ignorância na minha vida. Existia, sim, uma fuga. Eu fugia de tudo isso. E quando eu dei conta de que era preciso enfrentar tudo isso para o meu crescimento, foi o que aconteceu. Então, a minha intenção aqui com vocês hoje, fechando a nossa fala, é que vocês precisam, sim, olhar para a angústia de vocês. Tem uma frase que eu sempre falo: nós precisamos tomar um café com a nossa angústia. Imaginem a angústia ou sofrimentos que vocês vivem e sentem como um visitante, como um mentor para a vida de vocês. Na verdade, como um guia. A angústia e os sentimentos são nossos guias. Eles nos dão luz e consciência de que algo não está legal. Não é à toa que a gente sofre, não é mesmo? A gente tão perfeito, tão uma criatura divina que somos. Por qual motivo a gente ia sofrer? Por qual motivo existem os sentimentos? Tem um para-quê disso tudo. E é o que eu digo, a gente precisa aprender a acolher como sendo uma visita chata, inesperada. Pode ser,
Sabe aquela visita que chega pra gente, bate na casa, você tá ali, sei lá, de pijama, querendo assistir uma série, vem uma visita que você não tá afim? Imagina que seja angústia. O que a gente faz, né? Ou a gente não recebe, não atende, que a maioria das vezes é o que a gente faz, ou a gente fala assim, tá, se eu não abrir a porta, ela vai ficar aqui batendo. Então, deixa eu ver o que ela quer me dizer. Recebe, né? Seja educado, dá um cafezinho para a angústia, tome um café com ela, ouça a sua angústia, entenda o que ela quer te dizer. Porque atrás de todo sentimento existe uma necessidade faltante. Nós temos vários níveis de necessidades, né? Necessidades emocionais, necessidade de acolhimento, necessidade de ser amado, necessidade de proteção. Nós temos uma lista imensa, inclusive vou até ceder para vocês. Eu tenho 2 listas bem interessantes sobre os sentimentos, uma lista de sentimentos e sobre as nossas necessidades. Eu, se vocês me permitem, a Mari me permite, eu posso estar disponibilizando esse material para vocês, tá? Que é um passo da nossa alfabetização, é um passo de sairmos dessa ignorância. A gente precisa, então, começar a entender o que sentimento está sendo sentido, vivido ali, para que a gente vá lá na outra listinha que eu vou passar para vocês e entenda ali, frente a esse sentimento, qual é a necessidade que está me faltando, e ver se faz sentido aquilo. E quando eu falo de necessidade, gente, não é necessidade de ter coisas, não. É necessidade de ser, de sentir, de necessidades emocionais. Então, para fechar, eu quero que vocês entendam que a gente precisa acolher as nossas emoções. Eu quero que vocês também entendam que o modo, se vocês me pedirem, Starling, como que eu posso começar a olhar para a minha angústia? Primeiro, identificar o seu sentimento, e aí criar um espaço de aproximação, criar um espaço de acolhimento. Porque não é no trabalho que eu posso me debruçar na minha angústia, né? Não deve ser. É mais propício que eu crie um ambiente. Então, talvez seja em casa, seja no momento terapêutico, seja no momento com a família, seja com amigos. Eu preciso falar sobre as minhas emoções. E se essa pessoa não pode me ajudar, eu preciso procurar profissionais, inclusive para me ajudar a compreender como lidar com as emoções. Hoje, a função do psicólogo também é praticamente de alfabetizar. É uma alfabetização emocional. Então, esse também é o nosso papel. E para que eu viva isso, uma situação que eu vou fechando com vocês é que vocês criem espaços de espontaneidade. O que é espontaneidade? É eu viver a experiência sem prever a experiência. Porque às vezes a gente está aqui, né, vivendo essa experiência e prevendo outras experiências. Eu não estou aqui de novo neste momento presente. E se eu não conseguir falar, dar este momento de vida, de acesso espontâneo das coisas, eu não consigo viver as minhas emoções, eu não consigo senti-las e nem identificá-las. Só uma atenção aqui, alguém me disse que a angústia dela fala sobre morte, né? A angústia, ela é um sinalizador para várias questões, tá? A angústia, ela fala sobre as minhas indecisões, a angústia também me leva a questionamento sobre a minha vida, sobre o sentido de vida, a angústia me leva a pensar sobre morte, sobre finitude, né? Porque a gente não fala sobre morte. Quando a gente fala de campanha de suicídio, a gente tem medo de falar sobre morte. E é compreensível, porque realmente nos falta, além de falar sobre sentimento, falar sobre morte. Um dos questionamentos que a gente faz, um dos temas existenciais, é a finitude. Olhar para a morte não é desejar a morte. Olhar para a morte é você dar sentido à sua vida. Quando eu olho para a finitude da minha mãe, eu ressignifico a minha vida. Então, a gente precisa aprender também a olhar para o sentido da finitude, né? O quanto ela pode ser significativa, muitas vezes. Então, não sei quem me mandou a mensagem aqui, mas eu achei importante falar, se você tem esse pensamento e traz esse assunto, vai entender isso, tá? Com a ajuda de um profissional que possa estar te auxiliando para estar dando sentido, inclusive, para a sua vida. Gente, eu só quero fechar com uma frase, rapidinho, tem que ter frase, né? Psicólogo adora frase. Não há existência no mundo que não se anuncie num sentimento, mesmo que seja a angústia. Não há sentimento no mundo e existência
no mundo que não se anuncia através de um sentimento. Então, se você está aí existindo, será sim bem-vindo às suas emoções. E mesmo que seja angústia, mesmo que seja o medo, mesmo que seja o tédio, não fuja mais desses sentimentos. Olhe, acolha, compreenda e dê significado a todos eles. É isso. Olha, quase 11 horas. Eu fecho a minha fala com vocês. 84 participantes. Que prazer imenso. Vou até printar essa tela, gente. Posso printar? Que delícia estar aqui com vocês. Vamos lá. Vou mais um print. Aí, mais um print. Gente, vocês entenderam no geral? Foi bom para vocês? Fez sentido o que eu disse? São tantos assuntos, né? É tão difícil para a gente definir e decidir para que lado a gente caminha, né? Mas espero ter sido clara, espero que tenha feito sentido, e me ponho à disposição. Vou fazer um merchan meu, se vocês quiserem me seguir, é @jamie.psicóloga, tá? Jamie, D-J-E-Y-M. Vocês têm meu nome lá na propaganda, né? Vão lá, me sigam no Instagram para a gente trocar ideias, trocar figurinhas, me façam perguntas por lá, o que eu puder eu vou respondendo, tá bom? E eu vou pedir para o Amaro, depois, pedir esse material que eu prometi aqui para vocês, tá, Amaro? Para que vocês possam distribuir aí para as pessoas, certo? Perfeito, Jane. Amei. Acho que todos gostaram, pelo menos eu estou vendo aqui, dizendo ótimo, já estão te seguindo. Ótimo, beleza? Eu até fiz uma pergunta ali, como é que a gente faz para distinguir esses sentimentos que são muito próximos? Mas eu acredito que o seu material deve trazer alguma coisa sobre isso, né? Qual sentimento? Pode ser que como sim. é que a gente distingue, né, esses sentimentos? Uma vez que angústia e tristeza é muito próximo, né? A gente nunca sabe como distinguir uma coisa da outra. Mas nosso tempo já foi. Aí, se você puder responder de novo. E uma correção, tá? Não era 84, éramos 94 naquele momento. Ah, é? Aqui está mais 84, tá, né? A gente tem os outros que estão na tela ali, então era 94. Chegamos ao tópico aqui de quase 100 pessoas, tá? Olha, feliz. Muito bom. Meu agradecimento especial, tá? Em nome do Ideia, agradeço a você. Deus te abençoe, te ilumine, que continue essa pessoa prazerosa de ouvir. Tá bom? E o seu material, depois eu te passo meu e-mail, você manda ou da Cogesp, o nosso e-mail, e a gente vai encaminhar para todos os servidores do Ideia. A gente manda para todos, independente de terem ou não participado da live. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Beijo, gente. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Posso finalizar? Pode.